Vamos lá. Isso aqui é a continuação do que seria aí a agenda 10 que vocês teriam feito em laboratório. Eu sugeri, depois de ter feito a primeira parte da agenda, que seria todo o cálculo de Tug e Tui. E aí o que acontece? A gente calculou todas as Tugs, Tuis e colocou os nomes. E agora a gente vai terminar essa casa inteira colocando os pontos de luz e também os pontos de quadro de força e fazer o unifilar dele também. Certo? Então vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou aqui. Então vamos lá. A gente já colocou uma das lâmpadas, nós temos que colocar as outras lâmpadas nos outros ambientes aí. Vamos lá. Lâmpada da cozinha, uma lâmpada na sala, uma lâmpada no quarto, lâmpada no outro quarto, lâmpada no banheiro depois do box. Vou colocar uma lampadinha nesse corredorzinho piquititico, mas é um corredor. Vou mudar aqui de lugar a nomenclatura aqui. E falta a lâmpada do box. Só mudar aqui de lugar a nomenclatura que vai estragar um pouco o desenho, mas fazer o quê? A lâmpada que fica em cima da pia do banheiro. Beleza, colocamos aqui todos os pontos de luz aqui. Agora falta colocar o quê? Falta colocar os interruptores. Para simplificar, colocar tudo em interruptor simples. Então o que acontece? Essa planta aqui, vocês vão usar em algumas agendas a mesma planta. Por quê? Porque cada planta vai sendo pedida uma coisa diferente da outra. A primeira planta foi feita, foi pedido um assunto. Aí cada vez vocês vão usar a mesma planta, porém complementando a mesma planta. Vocês têm a mesma planta, vocês vão completar a tabela, vão fazer outras coisas, mas usando a mesma planta, para não ter que toda hora ficar reprojetando uma casa. Então vocês vão usar a mesma planta e fazer o projeto a partir dessa mesma planta. Então colocamos todos os pontos de luz, colocamos interruptores, vamos colocar o quadro de força. Bom, atrás da porta aqui não dá, perto do fogão não dá. Vamos colocar ali perto de uma entrada da varanda. Vamos colocar o quadro de força aqui. Certo? Então, tem mais ou menos aqui a casa projetada. O que falta fazer agora? Falta passar, óbvio, o nosso amigo esquema unifilar, né? Então, vamos fazer o esquema unifilar aqui.
Bom, primeira coisa, vamos ligar os interruptores até a lâmpada. Em todos os pontos. Tudo bem, vai passar em cima das escritas, não tem problema. Esquecemos o interruptor aqui. Então aqui vai o interruptorzinho que vai ligar essa lampadinha aqui do corredor. Vamos interligar ela aqui. Essa lâmpada nós vamos passar por aqui, tá? Não necessariamente precisa passar pelo teto. Então eu liguei aqui os pontos. Vamos ligar agora a tomada aqui. E junto com a tomada já vou ligar essa lâmpada aqui. Ups. Ficou lindo, mas tudo bem. Passo seguinte, vamos nomear aí as tomadas. Aí, não, tomadas não, os interruptores. O interruptor A liga a lâmpada A. O interruptor B liga a lâmpada B. Isso aqui pode ser de qualquer, não tem uma ordem aleatória. O C liga a lâmpada C. No nosso caso vai acender o C e o D. Quarto E. F o corredor. E o G, a última lâmpada. Até aqui, acho que não tem nada de muito estranho, nem muito difícil. Vou começar a colocar agora o unifilar dele aqui. Então vamos lá. Começar do primeiro aqui. Fase neutro. Fase retorno, desculpa. Em todos eles vai ser fase retorno, por quê? Porque são todos iguais aí. São todos interruptores simples. Se não fosse, teria que fazer todos eles.
vamos lá, o do banheiro, vou deixar o do banheiro para depois, que a gente vai ter que ver de onde vai vir o ponto de energia aqui para o banheiro. Vamos deixar ele para depois. Vamos lá. Precisa começar agora a fazer o que? Interligar os circuitos. No caso aí, nessa agenda aqui ainda vocês não numeraram os circuitos. Então a gente só vai passar a fiação dele. Na agenda 11, que é o que vocês estão fazendo nessa semana, a gente vai pegar essa mesma planta e dividir os circuitos. Por enquanto, a gente não dividiu os circuitos. Aí você vai ter aquela tabela que você já viu aí, tem uma tabela para preencher. Para divisão de circuitos. Caso vocês achem interessante, no sábado eu vou fazer mais ou menos umas 9 horas o mesmo. Vou explicar como vai ser feito isso daí. O que vocês têm que entregar, a planta que vocês têm que entregar é diferente da planta que vai ser postada e corrigida, tá? Vou dar um exemplo e vocês vão fazer depois, completando essa planta aqui. Então vamos lá. Basicamente o que vocês teriam que ter feito na agenda passada era isso daqui. Por quê? Como você não sabe, não fez a divisão do circuito, você não sabe por onde passar a fiação. Então, o que dá para fazer é isso aqui. Se você passar a fiação, existem algumas regras para passar a fiação. Vamos lá. Vou pegar aqui a apostila da agenda 11 aqui para facilitar a vida de vocês aí. Cadê a agenda 11? Atividade avaliativa. Então vocês vão ter isso aqui para fazer. Você fala, nossa, e agora, né? Eu tenho a mesma planta, mas eu tenho uma tabela. Muito bem. Então vamos lá. Seguindo o que diz a agenda aí. Vamos pegar a apostila que vocês têm aí. O que é um circuito? O circuito é um disjuntor que vai ligar algumas cargas. Não importa quais aqui, por enquanto. Então um disjuntor, quando você desliga, ele desliga alguns equipamentos da sua casa. Então o que você tem que fazer é determinar exatamente quantas tomadas ou quantas lâmpadas são desligadas na casa aqui. Então, como que isso aí é feito? Primeira coisa, algumas regrinhas básicas aí. Geralmente você não mistura iluminação com tomada. Isso daí eu já tinha falado para vocês em uma aula presencial. Por que você não mistura interruptor, que seria a iluminação, com tomada? Porque se você dá um curto na tomada, vai apagar a luz. Isso é legal? Não, não é legal. Lógico que não. Vai que é à noite, naquele tá mó breu já, aí o que acontece? Você vai colocar um negócio na tomada, dá curto e apaga a sua luz. Aí até você chegar no quadro de força, você vai no escuro. Então, um circuito, geralmente, de iluminação é separado. Aí como que você preenche essa tabela? Vou preencher ela parcialmente, depois vocês complementam ela.
Vamos lá, circuito 1. Iluminação. Circuito 1 é de iluminação, certo? Aí o que acontece? Circuito 1 de iluminação. É necessário mais de um circuito de iluminação? É recomendável, mas se a gente olhar a nossa planta aqui, você vai ver que a casa é bem pequena. Imagina você fazer 2 circuitos de iluminação, você ia fazer o que? Metade da casa e a outra metade. Se ela fosse um pouquinho maior, até justificaria 2 circuitos, mas aqui no caso não precisa. Então você vai ter um circuito de iluminação. O exemplo de tudo isso aqui, você tem na vossa apostila. Vou pegar aqui a apostila. Que é aquela apostila que vocês baixam do centro, que é a apostila de instalações elétricas. Isso aqui está tudo no roteiro de estudo de vocês, tá? Vamos lá, página. Cadê a tabela? Então você tem essa tabela aqui, que é de divisão de fases. Aí na apostila você vai ter cálculo de iluminação, cálculo de TUG. É mais ou menos isso aqui que você vai ter. E que é isso aqui, ó? Tem uma outra tabela mais completa aqui para baixo. Dá um jump aqui. Você vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Então aqui tem o circuito, o local onde ele está, no caso de iluminação, parcial, total e tensão. Vamos lá. Então a gente tem aqui iluminação, vou trocar aqui, vai, iluminação. Aqui no caso, toda a casa. Só tem o circuito. No caso, aí vocês teriam que ter calculado o quanto vai de iluminação em cada ponto aqui. Mais ou menos aqui, chutando aqui, pelas medidas. Vamos lá. Eu acredito que sejam todas de 100 VA aqui. A maior área que tem é essa, são 3 por 3.2. Vai dar tudo 100 VA. Então aqui a gente vai ter 100, 200, 300, 400, 500, 600 e mais um ponto de 60 aqui. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 660. Opa. Então aqui você vai ter o quê? Iluminação 600. Então você vai ter um ponto de 60 mais 6 de 100. Total 660 VA. Tensão de iluminação 127. Corrente calculada com a fórmula de corrente, tensão
E potência você tem aqui. Então é potência sobre tensão. Então vamos colocar aqui a fórmula pronta aqui. Potência pela tensão você acha a corrente. Diminui o número de casas aqui que o negócio está... Beleza, a gente separou um circuito. Iluminação. Aí vamos pegar a apostila aqui. Qual é a regra aqui? A potência máxima de um circuito de TUG é 1800 VA. Então ele comporta até 1800 VA, você pode colocar no mesmo circuito. Caso contrário, não. Então o que vai acontecer aqui? Vamos pegar aqui a nossa casa calculada aqui. Beleza, posso ter até 1800. Legal. Então aqui na cozinha, só na cozinha tem aqui o que? 600 mais 600 mais 600. Dá 1800. Então eu tenho o que aqui? Na cozinha eu tenho o circuito número 2, que é um circuito de TUG, que são 3 TUGs de 600. Não preciso colocar nomenclatura VA porque já está em cima, que vai dar 1800 com tensão 127. Aí vamos colocar, eita, fórmula pronta. Achei a corrente. Legal. Então eu já agrupei essas 3 tomadas aqui em um circuito. Muito bem. Vamos pegar aqui. Tem um de 600 que sobrou, outro de 600, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1000. Por acaso deu 1800. Então, vamos lá. Então, o que envolve? Sala, o banheiro, corredor e os quartos. Não sei se vai caber tudo isso, não vai. Legal. Corredor e quarto. Circuito 3. São todas TUGs. Aí quantas TUGs são? Você tem uma de 600, duas de 600, duas de 600, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 100. Total, 1800 e 127 volts. Legal. Então, praticamente todas as TUGs já foram nesses 2 circuitos aqui. Agora vamos pegar as TUIs. Muito bem, na cozinha temos a TUI do micro-ondas, 1500, que nós já calculamos. Então vou colocar lá, cozinha. Circuito 4. Circuito 4. Vai ser o que? É uma TUI micro-ondas. Vou fazer menor que não vai caber aqui. TUI micro-ondas. Que é 1500, total 1500 em 127. Na cozinha são uma, duas, 3 TUGs, tá? Não são 2 TUGs.
Tem uma aqui e uma aqui. Pelo cálculo dão 3 mesmo. Então vou continuar aqui. Cozinha tem mais o que? Tem a torneira elétrica. Circuito 5. É a TUI. Torneira. Vamos lá ver a potência da TUI da torneira aqui. 6.500 VA. Isso daí tá tudo na tabela. Aqui, ó, tá tudo aqui. Principais TUIs. Então, 6.500, total 6.500, só que é 220. O que resta para nós aqui na nossa planta? O chuveiro. Muito bem, vamos calcular aqui o chuveiro, 7.500. Com isso eu fecho toda a parte de iluminação aqui. Então vamos lá. O banheiro. No circuito 6. É a TUI. Chuveiro. 7.500, 7.500, 220. Tranquilo? Então, o que eu fiz aqui? Dividi os circuitos, um para iluminação ou dois, caso a casa seja um pouco maior. Cozinha, peguei as 3 que tinham. Poderia misturar a cozinha com outro ambiente? Pode, desde que não passe os 1.800 aqui. Esses 1.800 não pode passar. Aí eu juntei todo o resto que por acaso de 1.800 poderia não ter dado. Cozinha, eu separei as TUIs, cada TUI tem o seu circuito, porque cada um tem o seu disjuntor. Então tem um disjuntor só para o micro-ondas, um disjuntor só para a torneira, um disjuntor só para o chuveiro. Aí eu calculei a corrente aqui automaticamente. Aqui vocês podem calcular também, que vocês estão usando a planilha. Então tem a corrente. Tensão corrente. Legal. Fase 1 e 2. O que significa fase 1 ou 2? Essa é a segunda parte ali do quantidade de circuitos e divisão de circuitos. Então, vamos continuar aqui a divisão de circuitos. As fases aqui, geralmente numa casa são 2 fases. Por quê? Se você pegar uma fase e o neutro, dá 127. Se você pegar outra fase e o neutro, também dá 127. Se você pegar as fases 1 e a fase 2, vai dar o nosso 220. Muito bem, o que significa divisão de fase, distribuição de fase? O que significa isso? Quando você tem o circuito 220, você usa as 2 fases, ou seja, você vai pegar essa corrente aqui, vai dividir em cada fase, dividiu ela por igual, porque cada fase vai consumir, no caso nosso 30 amperes, e aqui no nosso caso 34 amperes em cada fase. Então, tudo que é 220, você vai usar as 2 fases. Então, você vai usar a fase 1 e 2. São circuitos 220, você usa as 2 fases. Onde mora o problema aqui? Mora o problema quando você tem circuito 127. Você vai usar uma fase e um neutro. Só que as 2 fases têm que estar mais ou menos, não exatamente, mais ou menos com a mesma carga. Ah, você vai falar, legal, como que eu vou dividir isso? Pura matemática, você vai somar tudo que tem aqui. Vamos fazer uma somatória aqui de mentirinha aqui, só para somar aqui, para ver quanto daria aqui.
Então, somando só o que é 127, você vai ter essa corrente aqui, ó, 5.760 VA. Muito bem, 5.760, se eu pegar esse 5.760 e dividir por 2, eu vou ter para cada fase mais ou menos 2.880. Então, somando aqui as cargas, em cada fase teria que dar mais ou menos 2.880. Legal. Só que aqui a gente só tem 4 circuitos, então vai ser um pouco mais difícil de dar exatamente esse valor. Se tivesse mais circuitos, fica mais fácil de remanejar isso daqui. Vamos supor que esse circuito aqui, ó, o 2, eu liguei a fase 1. Tem 1.800. Bom, no circuito 2 também tem que ter 1.800. Por acaso tem outro 1.800 aqui. Então é o circuito 2. Agora temos um problema. Um tem 1.500 e outro tem 660 e não tem mais nada. Então, infelizmente, a gente tem que pegar aqui e chamar assim. Um circuito vai ficar maior? Vai. Esse circuito vai ficar com mais potência instalada. Mas, por outro lado, não tem o que fazer. Por quê? Não tem mais nenhum circuito para dividir. Os únicos circuitos 127 que eu tenho são esses 4 aqui. Então, sendo assim, a única coisa que eu posso dividir é isso aqui. Certo? Alguma dúvida aí referente à divisão de fase? Tudo certo? Então, o que tem que ser feito nesse exercício em particular? Preencher a tabela. Muito bem. Brinde para vocês, já está preenchida. Porém, vocês vão ter que fazer o quê? Passar toda a fiação. Ou seja, pegar aqui o fiozinho, ligar de um ponto para o outro, ligar de um ponto para o outro, ligar até as tomadas e colocar o unifilar. Então a parte de cálculo é relativamente fácil, a divisão de circuitos. Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, passei o fio para cá. Desse fio aqui eu passei pelo teto para outra lâmpada. Passei para outra lâmpada. Até aí acho que está tudo em ordem. Aí o que acontece? Só tem um detalhe que vocês precisam saber aí. Vocês não podem passar infinitos fios aqui, tá? Apesar de não fazer parte dessa agenda, vocês não podem passar um número infinito de fios aqui. Tá, vamos voltar aqui na divisão de fases, já que o vídeo deu uma pequena travadinha. Seria nessa parte aqui, certo? Vamos lá. Voltando aqui. Respondendo a sua dúvida aqui. Tudo que é 220 usa as duas fases. Fase 1 e fase 2. Sendo assim, usando as duas fases, você não precisa distribuir as fases, dividir as fases. Por quê? Ela já está usando as duas fases. Qual é o problema em 127? 127 você tem uma fase e um neutro. Imagina só se eu ligo tudo isso aqui numa fase e nada na outra. Vai acontecer uma sobrecarga numa fase e na outra fase não vai ter nada. Isso não pode acontecer. Você tem que ter o quê? Tudo por igual. Então, voltando aqui como calcula, você pega tudo que é 127, somente o que é 127, então vou fazer a somatória aqui, mas só do que é 127. São esses 4 aqui. Somei, deu essa potência total.
Eu tenho quantas fases na minha casa? 2. Poderia ter 3? Poderia. Tem casas que tem 3 fases. Eu pego esse valor, divido por 2 fases. Então aqui é potência por fase. E aqui a potência 127 total. Então aqui eu tenho a potência em 127, somei todos os pontos, e aqui eu tenho o quanto seria se eu dividisse exatamente no meio as potências. Então eu teria que ter 2.880 para cada fase. No caso, com 4 circuitos é meio complicado de fazer essa divisão. Então vamos fazer pela lógica a primeira parte. Se aqui tem 1.800, eu posso chamar 1.800 de fase 1. Se aqui tem 1.800, opa, 1.800 com 1.800, ele está equilibrado. Então aqui eu chamo de fase 2. Então em cada fase, por enquanto, está equilibrado. Tem 1.800 em cada fase. 220 não preciso, usa as 2 fases, tranquilo. Aí temos um problema. Teria que ser, tirando aqui os nossos 1.800, você teria que ter 1.080 em cada fase. Então, 1080 não vai dar, não tem nada de 1080 que possa ser dividido. Tem 660 e 1500. Nesse caso específico, não vai ficar tão bem balanceado, mas vamos fazer o possível. Vamos pôr 660 de um lado, 1500 do outro. Então, é o que dá para fazer aí, no caso dessa casa. Tudo bem, vamos ter uma diferença entre eles aqui. 1500 com 660 vai dar uma diferença aí. Mas fazer o que, né? Não tem o que fazer aí. Vai dar uma diferença de 840 para mais na fase 2. Deu para tirar a dúvida aí? Não. Vamos lá. Então essa parte praticamente está feita. O que vocês precisam fazer é isso aqui, ó. Um unifilar, que é a continuação disso aqui. Vocês vão passar o circuito 1, 2, 3, vão numerar aqui o que é cada circuito. Então vamos supor aqui, ó. Eu chamei o quê? Circuito 1. Quem é o circuito 1? São todas as tomadas aqui. Então você numera as tomadas. Circuito 1, circuito 1, circuito 1. Aí depois vem o circuito 2. Que são o que? Todas as outras tomadas aqui. Tem alguns lugares que vai ficar meio bagunçado, mas paciência. E assim por diante. Chamamos de 3 o que aqui? Vamos lá. Não, na verdade 1 era iluminação. Ficou errado. Paciência. Então vocês vão chamar aqui. Na verdade o que é 1 é 2 aí. Pulei o circuito 1, mas tudo bem. Tudo que está 1 você põe 2. Está 2 você põe 3. E aí você vai colocando 4, 5. Depois você vai fazer o quê? Vai pegar aqui. Por exemplo, circuito
2 é fase, fase, terra. Você vai pegar o fase, fase, terra 2 e vai levar até a tomada. Ah, fase, fase, vai até o chuveiro, passa por aqui, faz outro caminho para não ficar um conduíte muito congestionado. Aí daqui você leva para o chuveiro, faz um outro circuito, passa por aqui. E assim por diante. O que vocês têm que fazer? Simplesmente nessa agenda, dividir, fazer a distribuição unifilar de tudo isso aqui, certo? Alguma dúvida do que vocês têm que fazer? Não. Se vocês não tiverem dúvidas, eu finalizo essa aula aqui. Aí a próxima que for vai ser no sábado, às 9 horas. Eventualmente talvez tenha, além da minha aula, outra também no Mohamed, mas não é certeza. Mas eu acredito que tenha. Aí quando vocês tiverem aula do sábado, a gente completa a planta aí. Tudo bem? Então obrigado para quem assistiu aí. Vou postar o vídeo, não vai ser dessa qualidade, vai ter uma outra qualidade, porque o que eu faço a gravação aqui tem qualidade melhor do que o que passa ao vivo aí no YouTube. Certo? Então, boa noite para quem ficou aí até agora. E aí no sábado a gente completa aqui a agenda, tudo bem? Então vou encerrar a live.